paz, igreja. Primeiro eu vou falar algumas coisas, depois a gente abre na palavra. Mas a palavra é em Mateus 4. Quem aqui está sem luta? Primeira coisa. Quem está sem batalha? Quem que o diabo não está lutando aqui? Eu falo, quando Deus fala que vai, domingo o pastor pediu para mim orar aqui, e aquela oração foi o que me alimentou até aqui, até agora. E naquela oração eu creio que foi o próprio Espírito Santo falando na minha boca. E ele falou, Mateus 6,33, para a gente buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Só que muitas das vezes a gente acha que é nosso reino. É que eu preciso ir para casa, é que eu preciso pagar isso, é que eu preciso pagar aquilo. E literalmente eu andei sobre essa palavra essa semana. Buscar o reino, buscar o reino, buscar o reino, buscar o reino. Isso me alimentou. O dia 10 é uma loucura para todo mundo, né? Todo mundo sabe a loucura que é, e quem tem compromisso em casa. E pode sentar, igreja. Desculpa. E o diabo ele sempre tenta fazer alguma coisa para te parar. E uma vez até meu sogro fala que o diabo não taca a pedra na árvore que não tem fruto. Nós fazendo tudo da nossa vontade, da nossa forma, do nosso jeito. Saímos cedo, nós tomamos banho cedo. Passei, busquei minha sogra, fui lá buscar minha mãe. Ela, para entrar dentro do carro, ela foi entrar dentro de casa de novo, meteu a cabeça na porta, quase desmaiou lá. E tá ali, ó, sentindo dor, mas graças a Deus está aqui. E eu fico muito feliz por ela estar aqui. E o diabo, ele é sujo, igreja. O diabo, ele não tem dó de ninguém. Então vigia, vamos vigiar, eu e você. Vamos vigiar, porque o diabo, ele vai tentar nos parar. De todas as formas. Jejum de 40 dias. Não é toda igreja que faz. Tem igreja que nem jejum faz. E essa igreja, graças a Deus, é uma igreja viva, cheia do Espírito Santo. É uma igreja que muitos pastores já falou aqui, que tem fogo nesse altar. Então que cada palavra que sair daqui, que seja para o seu alimento, que seja para a glória de Deus, que seja para a presença do Espírito Santo nos encher e nos transbordar. E queria ler a palavra com vocês em Mateus 4, que fala a tentação de Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: a ele dará ordem aos seus anjos, e a seu respeito, com as mãos eles os guardarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Jesus lhe disse: retira-se daqui, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram a servirem. Espírito Santo,
diante de Ti, Pai, e sem demagogia, Senhor. Eu te peço nesse momento que o Senhor cresça nesse lugar, Pai. E assim como João Batista, Pai, o que importa é que o Senhor cresça e diminua, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua presença possa envolver esse lugar, Pai. Que o Senhor possa vir blindar as nossas mentes, Pai. Que possamos esquecer de lá de fora, Pai, e estar ligado em Ti, aquilo que o Senhor quer falar com a gente, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, venha, Pai, e cerque esse lugar com anjos, Pai. Em nome de Jesus, anjos de fogo sobre este lugar, Pai. Em nome de Jesus, que toda perturbação, Pai, seja repreendida em nome de Jesus, Pai. Que possamos prestar atenção na Tua palavra, andar pela Tua palavra, viver pela Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor possa derramar sobre nós a Tua graça e o Teu favor, Pai. Nós somos dependentes, precisamos de Ti, somos dependentes de Ti, Pai. Em nome de Jesus e para a glória do Teu santo nome. Amém. Igreja, essa palavra meio que, quando eu descobri que era eu que ia pregar, já veio me rodeando. E aí o Alberto falou para mim na sexta que eu que ia pregar depois que a Joyce pregou. E aí essa palavra já veio me rodeando. E aí no sábado nós estava lá na oficina e o pastor falou, vamos orar e vamos ler. Aí ele pegou e abriu a Bíblia. Falou que não gosta de fazer isso, mas fez. E qual foi a palavra? Mateus 4. E aquilo foi rodeando em todo lugar, que parece que só tinha Mateus 4 na Bíblia. E eu queria meio que tentar fazer uma continuação da palavra que eu preguei da última vez. E eu falei, mas isso não tem nada a ver com a palavra que eu preguei, que era buscar o primeiro amor, voltar ao primeiro amor. E eu lendo a palavra e buscando, e quem está pregando sabe, ainda mais no Evangelho, que a gente sempre busca, quando vai pregar sobre uma palavra, a gente sempre busca os Evangelhos de Mateus, para ver o que fala em Mateus, em Lucas, em João, em Marcos. E aí eu fui em Lucas. Eu fui em Lucas e vi o que estava escrito lá. Que lá em Lucas 4 também fala. E Jesus cheio do Espírito Santo. Jesus cheio do Espírito Santo. Eu venho através dessa palavra tentar passar um pouco do que Jesus, do que o Espírito Santo foi me ministrando dessa semana para cá. E a gente entender o que é o homem cheio do Espírito Santo. Da última palavra eu falei que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E a gente vem tentando viver, temendo ao Senhor, buscando ao Senhor. E a gente está aqui com um propósito. Qual que é? Se encher. Aqui nesse altar é uma bateria que sai daqui, a gente carrega e vai o mundo lá fora, que é guerra, batalha, luta. Se a gente parar para pensar e olhar ao redor da Bíblia, quando Samuel foi ungir Davi, a palavra diz que Davi foi cheio do Espírito Santo. E através dali, ele saiu, voltou para o pasto, voltou a fazer as mesmas coisas, só que com um diferencial, cheio do Espírito Santo. E o que nós precisamos neste momento, nesse dia, porque você acha que Jesus, que a palavra diz em Filipenses que ele se esvaziou de si mesmo, que ele se esvaziou de toda a glória, se tornou como carne, assim como nós, nasceu do ventre de Maria, para vir e mostrar para a gente que se ele conseguiu, a gente também consegue. Mas como? É o que eu falei em Mateus, onde eu li, não estava essa palavra, e esse aqui daí despertou meu olho, cheio do Espírito Santo. É o que nós precisamos nessa noite, é se encher da presença de Deus. Porque a gente vai lá fora, a gente vê coisas que nos esvazia todos os dias, a gente vê a maldade, a gente vê pessoas que não temem a Deus. E qual que é o nosso diferencial? É a gente estar cheio do Espírito Santo para transbordar na vida de outras pessoas. O que a gente vai transbordar? Certa vez a Lucélia pregou aqui e ela falou sobre que o Espírito Santo vem através de nós e com gemidos inexprimíveis e intercede por nós até o Pai.
Só que se nós estamos aqui, saímos daqui, estamos olhando o nosso irmão da direita, nosso irmão da direita, da esquerda, o irmão da direita fez isso, o irmão da esquerda fez aquilo, você vai se encher do quê? O Espírito Santo vai levar o quê? Se a gente não está orando, não está buscando a palavra de Deus. E eu venho através dessa palavra tentar mostrar pessoas que foram cheias do Espírito Santo, que fez a diferença, que o Espírito Santo me usa para te encher também, que a palavra do Senhor seja ministrada e que te encha, como diz em Efésios, não embriagues com vinho, onde há contenda, mas se enchei do teu Espírito Santo. É o que a gente precisa, é o que nós precisamos. E aí eu lendo, a gente sempre vai um pouquinho mais para trás, e a gente lendo, primeiro começou sobre o nascimento de João Batista. A palavra diz, ambos eram justos aos olhos de Deus, obedeceram de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas ela não tinha filhos, porque Isabel era estéril. Ambos eram avançados em idade. E aí Zacarias, um certo dia, ele estava assim como nós aqui hoje, veio buscar a presença de Deus, entregar a Deus, a gente entender que a gente está aqui para entrega, é entregar ao Senhor, aquele que fez tudo. Há 2000 anos atrás ele já fez tudo o que deveria ser feito. O que a gente tem que fazer aqui hoje? É se encher da presença de Deus. E Zacarias foi lá trabalhar no templo do Senhor, e um belo dia, que para ele era normal ir, ele foi sorteado num sorteio e entrou no Santo dos Santos, era o Santo dos Santos, né? E aí, nesse belo dia, chegou um anjo falar para ele. Já estava velho, nada iria acontecer, já esqueceu se ia ser pai ou não. E o anjo veio. O anjo veio e disse para ele que suas orações foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você dará o nome dele de João. Ele será motivo de prazer, de muita alegria para vocês. Muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do nascimento. Mais um cheio do Espírito Santo. E a diferença, Jesus um pouco para frente fala que desnascido de mulher, ele era o maior, porém o maior seria o menor no reino de Deus, né? E mais um cheio do Espírito Santo. Se a gente for parar para pensar e olhar, a gente vai para Isabel. Vai lá, um belo dia o anjo aparece para Maria, chega e fala: seu ventre, você não conheceu o homem ainda, mas você terá um filho. E esse filho será descendente de Davi. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. E assim que ele nascer, será chamado Santo Filho de Deus. E aí no sexto dia, e aí daí ele falou: vê Maria. Se você está duvidando do que eu estou te falando, vai lá e vê Isabel. Isabel está grávida do 6º mês. Vai lá ela, né? Porque nós temos um espírito de Tomé de vez em quando. Vamos ver Maria, Isabel, como é que está lá. Mas foi saudação. Só na saudação, o que aconteceu? João Batista lá virando dentro da barriga, cheio do Espírito Santo, desde o ventre. Oh, coisa boa.
Quem dera um de nós fosse João Batista, cheio do Espírito Santo, não conhecesse o mundo, não conhecesse o pecado, não conhecesse o lamaçal do pecado, não seria destruído na mão de Satanás. Quem dera não fosse assim. Isabel, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Mais uma pessoa, né? Aí, depois que João Batista nasceu, vai lá Zacarias dar o nome ao filho. Como? Traz uma tábua aqui para me escrever que ele duvidou do que o anjo disse. Um anjo apareceu para ele e falou que ele ia ter um filho, mesmo velho, e ele duvidou. E por isso o anjo tocou na língua dele e ele ficou mudo. E aí vai o Zacarias dar o nome ao filho, mas como é que fala? Me dá uma tábua aqui que eu vou escrever. O que aconteceu? Deus tocou na língua dele de novo e ele voltou a falar. E aí a palavra diz de novo: cheio do Espírito Santo, Zacarias começou a profetizar. E isso foi me martirizando, e foi me tocando, E se a gente parar para pensar, olha os parentescos dele. Um é tio, um é descendente de Davi. Maria, cheia do Espírito Santo, prima de Isabel. Isabel, cheia do Espírito Santo, dentro, João Batista. João Batista, cheio do Espírito Santo, pai, depois, cheio do Espírito Santo. Olha o familiar. O que vai ser dessa igreja? O que vai ser do seu filho? Cheio do Espírito Santo. O que vai ser da sua família? Olha os parentescos que veio. Cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é um poder grande. Na onde ele chega, se você estiver cheio. Certa vez um pregador falou que Jesus ele é irresistível quando bem apresentado. Quem melhor apresenta Jesus? O Espírito Santo, usando a nossa vida, usando a sua vida. É a gente dando testemunho daquilo que a gente é e tentando. Nós não somos falhos, somos pecadores, somos cheios de defeitos, mas sim tentando ouvir o Espírito Santo, andar pelo Espírito Santo, caminhar com o Espírito Santo. E é difícil, igreja, quando o Espírito Santo fala uma coisa que a gente não quer e a gente bate e faz o quê? Só escuta. Só que o Espírito Santo veio para nos ensinar o caminho, para ensinar o que fazer e como que Ele está falando com nós e a gente muitas das vezes não está ouvindo. Foi o que eu falei hoje, conversando na mesa. Eu falei, o pecado ele é gostoso, que na hora é maravilhoso, é doce, mas e depois? Como o Nir falou quarta-feira passada, bebia e estava maravilhoso, e no outro dia só fica canseira, no outro dia só fica ressaca, no outro dia só fica aquele vazio no coração que você tentou se encher com a bebida, com a droga. E qual que é o verdadeiro sentido da nossa vida hoje que conheceu a Cristo? Se a gente entender o quão privilégio é a gente estar hoje na casa de Deus numa sexta-feira, buscando ao Senhor, andando com o Senhor e tentando se alimentar do Senhor. E é isso que a gente precisa. O que nós precisamos é andar no Espírito. O que nós precisamos é buscar o Espírito. Como eu disse da última vez, eu lembro que eu ia na mata todo sábado, eu queria de qualquer forma o Espírito Santo. E hoje é muito difícil a gente escutar na igreja oração em línguas, é muito difícil a gente ver pessoas sendo batizadas. E existe igual eu falei, Jesus jejuou durante 40 dias. E durante esses 40 dias que a igreja está buscando ao Senhor em jejum e oração, ora por isso, se você não é. Se você está patinando, o pecado ele é difícil mesmo. A gente luta contra o pecado, a gente tem que lutar todos os dias contra o pecado. Mas como que Jesus venceu as tentações de Satanás? Cheio do Espírito Santo.
cheio da presença de Deus. E se a gente parar para pensar o que cada um de nós aqui que está aqui essa noite, que conheceu a Cristo, que conheceu o Evangelho, Jesus nos falando através da tua palavra, Jesus, o próprio Deus falou com Jesus. E quando ele foi batizado, uma voz saiu do céu e falou: este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Quando a gente está cheio da presença de Deus, quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, Deus tem prazer em nós. E o que a palavra dele diz: agrada-te, Senhor teu Deus, e ele concederá o desejo do seu coração. Nós estamos buscando tudo, esquecemos do principal, que é a presença de Deus. E o que a gente precisa é se encher da presença do Espírito Santo. É entender que se você está pecando no seu quarto com o seu celular, ele está do lado, está sofrendo, está gemendo, porque ele está vendo o que você está vendo, ele está ouvindo o que você está ouvindo. Quando você briga, esposa é a melhor forma de você escutar o Espírito Santo. Quando você não escuta o Espírito Santo, você escuta sua esposa, pelo amor de Deus. Eu te avisei. Parece que tem, a minha esposa mesmo, ela tem não é o oitavo sentido, nunca vi desse jeito. Se ela falar, não tem como. Olha, eu não gosto daquela pessoa não me passou. Toma cuidado. Você não consegue escutar Deus, o Espírito Santo escuta sua esposa. E o que a gente precisa, e o que eu estava falando, o que o próprio Deus falou para Jesus: este é meu filho amado. O que o diabo quer mostrar para a gente? O que o Satanás veio fazer? Se você é filho de Deus, ó para quem que ele foi. Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Falou: o quê? Eu vou fazer o que você está me mandando? De jeito nenhum, nas minhas palavras. E Jesus foi conversando com ele, e foi através da palavra que Jesus foi vencendo o diabo. E hoje nós, é através da palavra que a gente vai conseguir vencer a Deus. É através, buscando a palavra, entendendo as promessas de Deus que está aqui, o manual que Deus escreveu para a gente, está através da palavra dele. E para buscar, é o que eu falo, a minha outra Bíblia que eu tinha, ela ficava debaixo da televisão, ali na rádio. Mas era um abismo para chegar até ali. E a gente sabe o abismo que é para chegar até aqui. Em país não pode ter isso. Será por quê? Será que é só um papel à toa? Um papel que está escrito coisas que não tem nada a ver? Isso aqui é a palavra viva do Senhor. É onde a gente lê, a gente busca, a gente ora. E a gente lê a palavra, a gente ora a palavra, é onde a gente é alimentado. O que nós precisamos é viver com essa palavra. E assim como Jesus falou: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai do altar, que sai da boca de Deus. Então vamos viver pela palavra, andar pela palavra. E se o diabo chegar em você, se você é filho de Deus, ó diabo, Deus me falou que ele morreu, ele deu o seu filho unigênito para todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a palavra de Deus para mim. Essa é a palavra de Deus para mim. E o que nós precisamos é isso. Só que o diabo, ele não satisfeito, o que ele faz? Ele tenta pegar Jesus pela própria palavra. E a gente vai ponhar à prova, como Jesus disse, ponhar à prova Deus. É certo isso? Ou o Senhor faz, ou eu não quero mais saber de igreja. Ou o Senhor tira fulano ou ciclano, eu não quero mais saber de igreja. Vamos ser cheios do Espírito Santo, igreja. Vamos se encher da presença de Deus. Vamos fazer diferença. São poucas pessoas que se levantam. Deus sempre vai colocar uma pessoa cheia do Espírito Santo. Nós estamos aqui, estamos buscando a presença de Deus. Faz esse jejum. Se você não conseguir, se você morar longe, igual eu falei para o pastor: pastor, eu moro muito longe, eu não vou conseguir ficar vindo todo dia, mas eu vou fazer o jejum uns 40 dias e eu vou entregar em casa e glória a Deus. Busca o Espírito Santo. A gente esqueceu que existe batismo no Espírito Santo, que existe transbordo no Espírito Santo. E vai de encontro com a palavra que o Yuri pregou. Qual que é os buracos que está feito no vaso?
É hora da gente descer na casa do oleiro, tampar os buracos e depois Jesus vai encher nós com a presença do Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai, eu pedirei ao Pai, porque eu sei que vocês viver aqui nesse mundo tenebroso, sem o Espírito Santo vocês não vão conseguir. É o que eu vi, esses dias escutando uma palavra, eu ouvi o Luiz Hermínio falando, que ele tinha um monte de pergunta para fazer para Deus. Nossa, Abraão, como é que foi andar nos seus dias? Davi, como é que foi matar o gigante? Noé, como é que foi? E ele falando, aí eu parando para pensar, ele falou, imaginou Elias chegando diante de mim, Eliseu chegando diante de mim e falou, como é que foi andar com Deus dentro de você? E a gente não está dando valor. O Espírito Santo está do nosso lado, buscando, pedindo umas coisas para a gente, igual o Espírito Santo pediu o dia que a gente pregou, pediu para mim orar por alguém. E aí na hora que eu falei, eu não vou orar coisa nenhuma, minhas lutas já tá difícil, vou pegar a luta dos outros. Aí ela pegou e falou assim, você acha que o diabo vai pedir para você orar por alguém? E a gente não escuta o Espírito Santo. Uma oração muda tudo, igreja. Minha esposa, sem conhecer a Cristo, ela orava por mim. Ela pedia para mim sair da bebida. Ela pedia para mim sair do álcool e andar nos caminhos do Senhor. Conhecemos juntos, estamos aqui hoje juntos. Graças a Deus a minha família está aqui. É o transbordo, igreja. Não precisa falar, tem pessoas que não precisam falar muito. Tem pessoas que você ama estar perto. O meu pastor é uma dessas. Eu amo estar perto dele. Quem me conhece sabe. O Rogério está ali. Eu saía correndo para ver ele. Que é algo diferente. É o transbordo, igreja. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. É o que diz a palavra. Olha, sempre busca a cruz do meio, mas a gente sempre vai ter espelhos aqui na terra. Olha para as pessoas que deu certo, para de ver para as pessoas que deram errado. Mas fulano faz isso, mas ciclano faz aquilo. Olha para a pessoa que deu certo. E as pessoas que deu certo? 99 deu certo, uma deu errada. Eu vou parar de ir por causa de fulano ou ciclano. Você acha que isso, diante de Deus, chegou lá Jesus, venha benditos do meu Pai. Peraí, Bruno, para aí. Você não foi na igreja por causa do quê? Ah, o fulano, e daí? Eu não estava lá dentro, te esperando? Eu não estava querendo você ali dentro? Eu estava pronto para te abençoar, pronto para te encher, e você estava olhando para o lado para quê? E o que a gente precisa, igreja, o que eu falei da última vez, foi 12 que mudaram o mundo. 12 pessoas aqui mudam essa cidade, cheia do Espírito Santo. Entenda quem você é em Deus. Se você está aqui, você é amado do Senhor. Entre muitas pessoas que estão na rua, que estão no boteco, que estão na cachaça, neste momento, olha quem está aqui dentro da igreja. Ou nessa, ou em outras. E o que você é diferente de outras pessoas? Jesus olhou e falou, Pai, aquele eu quero. O que Jesus falou. Não foi vocês que me escolheram, mas eu que escolhi a vós. Se a gente está aqui é com um propósito. E é através de nós. É através de nós que a nossa família vai ser salva. Olha só para você ver. São família. Isabel, Maria, o parentesco. Será que é à toa a gente ser cheio do Espírito Santo? Tem pessoas, eu tenho certeza, se você lembrar e agora você vai ver uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, que você ama estar perto dela. E eu quero ser essa pessoa. Eu quero estar cheio do Espírito Santo. Para minha filha falar, eu quero ter o Deus do meu pai. Eu quero ser transbordado da presença de Deus, igual meu pai. A gente precisa, a gente é um espelho, eles são uma esponja. Tudo que ele vê a gente fazendo, eles fazem. Eu achei tão bonitinho ontem que nós andando, ela falou, papai, eu orei pela vovó Odete. Eu falei, você orou para mim? Ela falou, não, orei pela vovó Odete.
Criança é um espelho, eles são os espelhos de nós. Tudo que eles verem a gente fazendo, eles vão fazer. E a gente precisa do Espírito Santo. A gente precisa da presença de Deus. Para muitos, é difícil de entender. São muitas coisas. O que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito? Como assim é um Espírito? Virou Allan Kardec? Não, é o Espírito Santo de Deus. É um pedaço de Deus dentro de nós. É a presença de Deus dentro de nós. E que a gente venha valorizar essa presença, que eu venha valorizar essa presença que está dentro de mim, me ensinando o caminho. Bruno, não vai por aí, que aí é o que diz na palavra. A gente olha com os nossos olhos e fala caminho, e esse caminho aqui é perfeito. Mas a palavra diz que há caminho para nós, que é bom, mas que no final traz a morte. E a palavra de Deus diz também em Lucas 49, acho que é Lucas 24, 49. Jesus dá uma ordem para eles: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Fica onde que é Jerusalém hoje? É lá em Israel? Jerusalém é aqui, não tem diferença. Avenida Anchieta, o número eu não sei, mas é aqui. Aqui é o Jerusalém de Deus na sua vida. Vem aqui, fique em Jerusalém. Não olha para o lado, ou para a direita, ou para a esquerda, mas fica aqui em Jerusalém. Ficar em Jerusalém. Quer sair? Não, fica em Jerusalém. Se Deus te colocou aqui, se Deus mandou você estar aqui, fique em Jerusalém. É muito, muito, muito difícil estar aqui, meu Deus do céu. Mas Deus dá graça, Deus dá misericórdia. E a gente precisa da presença do Espírito Santo. A gente precisa estar cheio do Espírito Santo. Muitas das vezes temos prata, temos ouros, mas e o levante e anda não tem. Cheio do Espírito Santo, Pedro e João. Algum sentido tem. Tenta, busca para Deus. O que é isso? O que é Espírito Santo, Senhor? Eu não sei, me mostra. Ora, busca nesses 40 dias. Se você não consegue fazer jejum, tenta vir aqui na igreja. Esses 40 dias. Tenta buscar a Deus. Pede fogo do Espírito Santo. Pede chama do Espírito Santo. O que nós precisamos hoje é isso. É o Espírito Santo derramado sobre nós. E a gente em Atos vê muitas passagens que falam que pessoas cheias do Espírito Santo fizeram muita diferença. Fizeram muita diferença. Como eu citei Atos 3, de Pedro e João. Tem um rapaz que, se tiver um capítulo falando dele, que é Estevão, mas fez uma grande diferença. Estevão cheio da presença de Deus. Estevão em Atos 6, 8, a Bíblia fala: Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus. O que aconteceu com ele? Cheio da presença, cheio da graça de Deus, como eu disse agora há pouco. Se você não tem fruto, o diabo vai tacar pedra, não sei para quê. Está muito de boa a sua vida? Vai caçando. Se está sem luta, vai caçando, que alguma coisa está errada. O crente sem luta, ou ele está fazendo a vontade do pai dele. O que nós precisamos é ser cheio do Espírito Santo. Em Atos 7, 55 fala: e Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos ao céu e viu a glória de Deus. Quando que ele viu a glória de Deus? Quando ele parou de olhar para a multidão que estava atacando pedra nele, que estava querendo parar a voz dele, e ele estava olhando para onde? Para o alto. Estava olhando para o céu. De lá foi que ele teve revelação. De lá que um homem cheio do Espírito Santo falou: Deus, perdoa
Assim como Jesus falou, perdoa esse povo aí que eles não sabem o que estão fazendo. Estão tacando pedra no pastor, estão tacando pedra na pastora. Perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Espírito Santo, abre o coração deles, abre a mente deles para ele entender que toda igreja precisa do seu anjo, assim como diz em Apocalipse. Cada igreja tem o seu anjo, e o anjo, Deus escolheu que o anjo dessa igreja fosse o pastor Rogério e a pastora Marga. E a gente orar e cobrir eles com oração e abençoar a vida deles. Não falar se estão fazendo errado nisso ou naquilo, mas ajudar a essa igreja ser cheia do Espírito Santo, a ser transbordada do Espírito Santo, e a gente fazer diferença como Estevão fez, cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, que ajudou, né? Ou meio que pegou a capa dele, né? A gente sempre olha para o pastor para ele tentar salvar nós. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente fica com medo, aquela angústia de falar alguma coisa errada. E o que a gente... Oh, meu Deus, me ajuda. E o apóstolo Paulo, certo dia, está andando como se nada tivesse acontecido. Eu quero cuidar de Deus. Deus, eu quero cuidar dele. Eu vou fazer a vontade dele. A lei dele tem que continuar e tem que... Eu quero a lei. Aí certa vez um homem de branco aparece na frente dele. Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Mas quando que Saulo estava perseguindo Jesus? O que Jesus falou? Quando vocês fizeste a um desses pequenininhos, estarão fazendo para mim. Depois Jesus pediu para Ananias orar por ele, trazer a visão dele de novo. E um detalhe: orar por ele e se encher do Espírito Santo. E o que o apóstolo Paulo fez? Tem várias cartas com o nome dele que ele mandou para outras pessoas. Um homem cheio do Espírito Santo, o lenço dele. Vai lá que eu não estou conseguindo tocar naquele fulano, toma o lenço, vai lá e passa. Pronto, curado. Apóstolo Pedro, a sombra. Você já imaginou isso, igreja? A unção que esse cara tinha. O quão cheio da presença de Deus que ele não conseguia parar ele, igual, né? Se eu não pedir oração para o pastor hoje, não dá para mim ir embora. E a sombra daquele homem curava, a sombra expulsava demônio. A unção. Quem não quer essa unção? A unção que Deus falou na palavra dele, que despedaça o jugo. Pessoas presas pelo jugo de Satanás. É o que eu ouvi esses dias, que o diabo governa só onde a igreja não está. Onde o que? 4 paredes não está? Não, eu e você. Quem está reinando na nossa casa? Quem está reinando no nosso serviço? Quem está reinando por onde a gente anda? É Deus ou o diabo? É a gente cheio do Espírito Santo e profetizar, nem que seja baixo. Eu falo por mim mesmo, igreja. Porque igual eu falei para o pastor, eu falei, meu Deus do céu, a gente é confrontado todo dia pela palavra que a gente prega. Eu falei, imagina você que prega direto. A gente está aqui, a gente acha que é bonito, está pregando, e você acha que nós não vai ser confrontado? Eu não vou ser confrontado por essa palavra, como eu não fui confrontado pela outra, por buscar, por voltar às boas obras, e voltar ao primeiro amor. Confrontado, é isso, é a gente ser confrontado pelo Espírito Santo. Eu quero que você muda nisso, é muito lindo o que o Espírito Santo faz. É o que a palavra diz em Zacarias: não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor. A gente falar palavras que vai te ferir, que vai te doer, que vai... não adianta nada. O Espírito Santo toca, tchau. O homem está te falando, o pastor está te falando, você precisa parar de fumar, você precisa andar no caminho certo, você precisa falar isso, precisa fazer aquilo.
O Espírito Santo sopra, parou. Somente pelo Espírito. Não por força, nem por violência, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Eu queria ler uma palavra também que está em Atos 2, que fala a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste. E aquela promessa que Jesus tinha feito quando ele estava subindo ao céu: ó, fica aqui, onde que eu mandei, busca, ora. Se tiver que fazer jejum, o noivo já não está perto de vocês, faz. O noivo já saiu de perto de vocês. Ora, busca. E está lá, constante oração, a igreja nova que saiu. Faltando uma coisa: o Espírito Santo. E está lá, vem Espírito Santo. O apóstolo Pedro: eu preciso do Espírito. Sem o Espírito Santo eu te nego. Sem o Espírito Santo eu não consigo. Sem o Espírito Santo eu vou te negar 3 vezes. Sem o Espírito Santo eu vou querer meter a daga na orelha de Malco. Sem o Espírito Santo eu vou querer matar meu irmão que está do lado e está fazendo tudo errado. Sem o Espírito Santo eu vejo fulano ou ciclano. Sem o Espírito Santo eu não consigo andar. E Pedro orando. E Tomé: sem o Espírito Santo eu não consigo, é só vendo. Só que eu não vou te ver mais, Jesus. Eu preciso do Espírito Santo. É nós hoje fazendo essa oração. Sem o Espírito Santo eu não consigo voltar para minha casa, Senhor. Sem o Espírito Santo eu não consigo mais trabalhar, Senhor. Eita lá, obrigado, Espírito Santo. A gente precisa do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo, igreja. A gente precisa do Espírito Santo. A gente não dá valor, a gente não busca conforme deveria buscar. Mas a gente precisa do Espírito Santo para ser um bom homem, para ser um bom marido, para ser um bom pai. Quem vai te ensinar a ser pai? Aquele que te batia, aquele que te estrupou, que fez alguma coisa? Não, é o Espírito Santo que vai te ensinar a ser pai. É o Espírito Santo que vai te ensinar a ser mãe. É o Espírito Santo que vai te ensinar a ser uma pessoa melhor. E como diz a palavra dele, e chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa. Aleluia. Na qual estavam assentados. E viram o que era, parecia línguas como de fogo, e que se separaram e pousavam sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo o capacitava. É uma linguagem que Deus deu para quem está cheio do Espírito Santo. Eu já vi pessoas cheias do Espírito Santo também não falar em línguas. E a gente, cheio do Espírito Santo, solta línguas. E eu acho que foi o apóstolo Paulo que falou que é para nossa própria edificação. E a gente perdeu. É uma ferramenta que Deus deu, é o único dom que Deus deu para nós usar para nós mesmos, que é a oração em línguas. E é muito difícil ver isso hoje na igreja. Eu vou pedir para o Alberto colocar um louvor. E que nós, quem quiser vir aqui na frente, faça o que você quiser no altar. É o que a palavra diz, a chama sobre o altar irá continuamente. No altar tem fogo. Se você quiser o Espírito Santo. Tem pessoas que já é batizado e é cheia do Espírito Santo. Ora pelo seu irmão que quer. Em nome de Jesus, transborda.
Aquilo que, se você acha que é cheio do Espírito Santo, transborda sobre o seu irmão, ora pelo seu irmão, pede para o Espírito Santo transbordar ele também. É o que fez Pedro em Samaria. O povo sabia do batismo de João, mas não tinha recebido o Espírito Santo, e o apóstolo Pedro orou e eles receberam o Espírito Santo. Então, se você não é cheio, pede para o seu irmão orar, ou vem aqui na frente e alguém cheio do Espírito Santo, ora por ele, para o Espírito Santo encher ele, inflamar ele. E é só assim como Jesus resistiu a Satanás, cheio do Espírito Santo, é assim que nós vamos resistir. A gente somos o que? Cristão? Nós estamos seguindo um espelho que é Cristo, então a gente tem que fazer e tem que ser da forma que Ele foi. Coisas, a gente não vai conseguir ser perfeito igual Ele foi sem pecado. A gente vai pecar, a gente vai errar, mas como diz a Keren hoje, é a gente orando e pedindo a graça de Deus. Deus, se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Essa é a minha fraqueza. Confessa o pecado, coloca nome no pecado. Esse é meu pecado. Senhor, Espírito Santo, me ajuda. Santifica os meus olhos, santifica a minha boca, santifica os meus ouvidos, Espírito Santo. Em nome de Jesus, igreja. E é só assim que a gente vai conseguir, igreja. Cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Quem quiser vir aqui na frente, e quem não quiser, tenta buscar nesses 40 dias o batismo, a presença do Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha transbordar vocês, venha encher vocês. Somente com o Espírito Santo a gente consegue, a gente pode. Glória a Deus! Aleluia! Eu não vou sair daqui. Aleluia! Eu desejo te servir.
Saiba que Ele também é interessado em lhe batizar com fogo, inflamar você, fazer uma tocha viva nas mãos dele. Então, se arde esse desejo no teu coração, aonde você estiver agora, levante as suas mãos o mais alto que você puder, arranque lá da tua alma e diga: e vem inflamar, e vem Enche a tua igreja, Pai. Enche a tua igreja, Pai. Enche a tua igreja, Pai. Enche a minha vida, Pai. Enche, Espírito Santo. Muda a atmosfera desse lugar, Pai. Muda, Pai, a atmosfera desse lugar, Pai. Pois de ti eu quero ser, Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu Muitas vezes a gente pensa que o nosso irmão vai precisar de algo, nosso irmão vai pensar. E o que a gente tem que fazer é esquecer. Viva o seu momento com o Espírito Santo, seja chorando, seja deitado, seja rolando. Viva o seu momento. Lá no mundo a gente gritava: sou louco por ti, Corinthians, sou porco, até não sei na onde. A gente era louco, a gente bebia, eu mesmo bebia, saía gritando e zoando, fazendo besteira. E porque diante da presença de Deus a gente tenta: aqui que o meu irmão vai achar. Esquece, irmão. É o seu momento. É você que quer mais do que qualquer um a presença do Espírito. Esquece seu irmão do lado e busca. Se o Espírito Santo te tocar, ora para fulano, para cicrano. Só se encha da presença de Deus. Se encha do Espírito Santo de Deus. E eu agradeço de verdade a minha oportunidade.
que eu possa ter falado aqui somente aquilo que o Espírito Santo quis falar. E se eu errei alguma coisa, peço perdão à igreja. Eu agradeço a minha oportunidade.